Olá, seja bem-vindo ao Minuto com o Apóstolo. Eu quero falar hoje com você sobre um tema bem relevante. Eu quero falar sobre ocitocina. Aí você pode perguntar o que é ocitocina? Ocitocina é o hormônio relacionado à alegria, à satisfação. É o hormônio, por exemplo, que é liberado na mulher assim que ela termina, ela conclui o seu parto e ela olha para o seu bebê naquele momento e imediatamente ela se apaixona. Aquilo é contagiante. Então, ocitocina nós podemos traduzir de uma forma simples como o hormônio da felicidade. E o apóstolo Paulo, ele fala um pouco disso na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 1 ao 7. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha igreja e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ó amado, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se também no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amém? Então o apóstolo Paulo fala isso. Nós vivemos hoje uma vida intensa, cheia de preocupações, de coisas para resolver a todo momento. E isso gera ansiedade. Essa ansiedade tem se tornado o mal desse século. Então, nós precisamos observar isso em dois ângulos. Primeiro, como eu já disse sobre a ocitocina, a falta do hormônio chamado ocitocina traz insatisfação, ou atitudes, olhando num aspecto espiritual agora, atitudes desalinhadas com orientação de Deus também pode gerar essa ansiedade. Estudos revelam, por exemplo, que a maneira de receber este hormônio, de ser produzido, acelerado a produção de ocitocina nas nossas vidas, é fazer algo sem esperar nada em troca. Exatamente o contrário do que muitas vezes nós nos movimentamos, né? Interessante, é um detalhe em tudo isso. Não é só quem faz o ato de serviço que recebe ocitocina, mas também quem recebeu e quem presenciou alguém fazendo esse ato de serviço sem interesse. Então, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu abençoo, sem querer nada em troca, mais generoso eu me torno. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta de uma maneira tão direta, frisando isso, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo, nesse texto, ele orientava o quê? Como viver uma vida sem ansiedade. Como viver uma vida mais tranquila. Tem gente que diz que a ansiedade, por exemplo, é o mal do século. Mas Paulo já escrevia isto há milênios atrás. Então, com certeza, meu amigo, já existiam pessoas muito ansiosas. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essas palavras, aguardando a condenação pelo fato dele ser um preso político. Ou seja, você entendeu o que eu estou dizendo? Paulo estava aguardando a condenação, uma sentença de morte, falando de alegria, porque ele era um preso considerado traidor do Império Romano, por conspirar contra César, exatamente porque ele pregava que Jesus era o Senhor, título que só poderia ser atribuído ao imperador romano. Então, Paulo mostra como viver uma vida sem preocupação. A palavra ansioso no grego significa dividido, ou seja, uma pessoa ansiosa está dividida na sua mente e também está dividida no seu coração. O versículo 6 dessa carta que Paulo escreve, ele nos traz uma ordem. Não vivam ansiosos com coisa alguma. E agora você pode me perguntar, como é que eu faço para conseguir isso nesses dias tão intensos e corridos? 3 atitudes para vencer a ansiedade baseado nessa palavra. Primeiro, Paulo fala sobre oração, vida de oração. Ao invés de a gente andar ansioso, Paulo nos orienta a trazer tudo diante de Deus, todas as suas petições, é a citação que Paulo fala, diante de Deus.
tudo aquilo que está te afligindo, pega isso e fala para Deus, conta para Deus, porque Ele é o teu melhor amigo. Ele é aquele que conhece o teu coração. Depois, a segunda coisa que Paulo fala, de uma forma mais intensa, Paulo fala sobre súplicas. Ou seja, o que Paulo quer dizer com isso? Peça em oração, mas peça com argumentos. Com argumentos. Súplicas é pedido insistente e humilde. Seja humilde, reconheça que Deus está acima de todas as coisas e Ele tem o controle da sua vida. Mas suplique ao Senhor, seja insistente. Por que você quer isso? Por que você necessita disso? É dessa maneira que nós precisamos entrar na presença do Senhor. E a terceira situação que Paulo coloca aqui, atitude que Paulo coloca, atitude de ações de graça. Ações de graça. Ou seja, não é somente agradecer, é agradecer a Deus ou às pessoas com atos de serviço, ou seja, sem esperar nada em troca. Aquilo que gera a ocitocina é exatamente isso. A felicidade ela vem por isso, quando nós atuamos em serviço sem esperarmos nada em troca, fazer ação de graça, fazemos um favor, não tem custo, não tem preço, até porque Jesus já pagou esse preço por nós na cruz do Calvário. Então entenda isso, você quer ser uma pessoa feliz? Você precisa ter ocitocina. Ocitocina é gerado dessa maneira. Entre na presença de Deus com oração, com súplicas e com ação de graças. Lembre-se sempre que Cristo fez por você. Então, quando você toma essas atitudes, Deus vem e estabelece uma paz verdadeira nos nossos corações. Deus te abençoe.